No vídeo de hoje vamos falar sobre Banco BMG, tá? É um banco que tá muito famosinho aí, teve famosinho nas redes sociais, teve muita gente aí querendo comprar. Além disso, eu como analista CNPI tenho que te avisar que apesar de ser analista, a minha intenção aqui não é fazer indicação de compra ou venda para você. É fornecer informações para você decidir se faz sentido ou não investir. E também tem que fazer esse disclaimer aí, que eu vou tirar aqui a câmera, dar uma olhada aí, que eu tenho que fazer esses avisos aí conforme solicitação da APIMEC. Sobre a empresa. A empresa, ela ganha dinheiro basicamente aqui em consignados, então a gente pode perceber que é o maior peso da empresa. Perceba que todos são maiores de 60% na parte de consignados. A outra parte aqui, o segundo peso importante, é esse varejo pessoa física aqui. Tem a parte de atacado, outras carteiras ali também, e o run-off, né? Mas o principal aqui é consignado, e isso vai ser importante para a gente entender uma coisa. A gente vai ver que a empresa ela tem um custo de capital um pouco menor do que geralmente os bancos têm. Porque a gente vai ver que o foco principal aqui é consignado, tá? Tá aqui também essa parte de distribuição da carteira de negócio, então a porcentagem aqui que tem de diferença de um trimestre para outro, o quanto que tem aqui de resultado e tudo mais, tá? Na parte de análise fundamentalista, aqui eu tive que utilizar bancos, assim, é uma coisa extremamente chata de a gente ficar analisando, porque não tem como a gente pegar um banco de dados, como geralmente eu utilizo aqui do Morningstar, e a gente tem que utilizar exatamente do próprio banco, tá? Então a gente pega aquelas informações e a gente faz os cálculos. E vocês vão perceber que os indicadores fundamentalistas de bancos é um pouco diferente das empresas no geral, tá? O que a gente pode perceber é que a receita da intermediação financeira veio crescendo, tem um crescimento anual composto ali nos últimos 3 anos de 18% aproximadamente. Temos também o crescimento aqui do lucro líquido. E a margem líquida, nesse momento, aumentou no TTM, e a pior margem foi ali em 2023. E a gente tem um histórico muito curto, né? Então, 2021, 2022, 2023 e no TTM. O ideal é que a gente tivesse aqui um histórico melhor, né? Mas é o que está lá no site do RI da empresa. E aí a gente vai ver daqui a pouco que a margem líquida da empresa é pequena comparado a outros bancos, tá? E aí por que essa margem líquida é pequena? É por conta da questão de despesas. Então tá aqui o problema que eu vejo desse banco, é a questão de despesas da empresa. Então perceba aqui que a gente tem despesas de intermediações financeiras aqui de 44%. Temos aqui a parte de outras despesas operacionais, se a gente for ver aqui, ó, de 25,96%. E eu vou tirar a câmera aqui, depois você olha aí que esses são os meus cálculos baseados no resultado da empresa no RI, tá bom? Então vou voltar aqui com a câmera. Então o problema aqui da margem é que tem uma despesa muito alta. E aí, baseado nisso, a gente também tem aqui os cálculos que a gente vai ver sobre indicadores fundamentalistas de bancos. Tá? Então uma coisa que a gente vai ver é a questão de liquidez do banco, porque o banco ele costuma se alavancar demais, então ele pega muito o dinheiro e empresta muito, só que a gente tem que ver até o quanto que isso é saudável, tá? Porque vamos dizer que todas as pessoas decidissem, por exemplo, sacar o seu dinheiro ali do banco, o que iria acontecer? Ia ter um risco para o banco não conseguiria honrar com esse compromisso. Então, quanto mais alavancado, quanto mais arriscado está o banco, maior é o risco do negócio, tá? Se a gente for ver aqui que o encaixe financeiro da empresa nesse momento, conforme meu cálculo, é de 0,5%. Então, esse índice é muito baixo, tá? Confirma a estratégia do banco de manter uma reserva mínima em recursos altamente líquidos, favorecendo a alocação em ativos mais rentáveis, ou seja, eles tentam colocar mais o dinheiro em coisas que vão dar mais dinheiro, tá? E não tão alocado em liquidez do banco, tá?
tá? Então acaba tendo uma melhor rentabilidade, mas o risco também é muito grande. A liquidez imediata de 0,7% no TTM, também bastante baixa, alinhada com o perfil do banco em focar na rentabilidade do que na liquidez imediata aqui do banco, tá? Participação dos empréstimos no TTM ali quase 53%, confirma o foco significativo em operações de crédito, mas ainda com nível balanceado que evita concentrar todos os ativos em crédito, tá? Na parte de capital de risco aqui, a questão do leverage é muito alta, então mostrando que o banco está extremamente alavancado, tá? Então é uma alavancagem aqui muito alta, então mostrando aqui também que a liquidez do banco é um pouco ruim. Então esse é o grande risco aqui do Banco BMG, tá? Também imobilização do capital próprio é de 15,7%, indica uma boa eficiência na gestão do capital, com maior parte de recursos alocados em ativos mais produtivos, ou seja, que tenha alta rentabilidade, mas também trazendo esse risco de liquidez. O índice de Basileia que eles colocaram lá, conforme o RI, nesse momento é de 14%, então está acima do mínimo regulatório, dentro do nível confortável para o porte desse banco aqui, tá? E agora sobre estrutura de captação. Pensa o seguinte, o banco, vamos dizer assim que o produto dela é o dinheiro, então ela tem que captar, o banco tem que captar esse dinheiro para poder emprestar. E qual é a forma de captação aqui desse banco? A principal, aqui mais de 70%, é depósito a prazo. Então, no terceiro trimestre de 2024, 73,4% de depósito a prazo. O segundo maior é essas cessões e securitização. Então, nesse momento, é 14,8%. Tá? E tá aí também as outras porcentagens aí. E tá aqui, aquilo ali é o gráfico, né, em barra, e aqui tá mostrando os números em relação a isso. A parte de depósitos, o que tem aqui? Ó, tem CDB, CDI, DPGE, depósito à vista. A parte de letras financeiras, o sênior, subordinada, perpétua e tudo aí, tá? Se você quiser também, deixa eu ver se tirando a câmera aqui facilita para você tirar o print aí, tá? Agora, sobre a parte de rentabilidade, o ROI nesse momento, lembrando que eu utilizo aqui o PL médio, tá? Então eu pego o PL atual com o PL do exercício anterior, porque penso o seguinte, o que foi produzido até esse momento, em parte utilizou o PL passado, concorda comigo? Então, por isso que eu prefiro fazer pelo PL médio. A maioria das plataformas que você vai ver por aí não utiliza o PL médio, utiliza o PL atual, tá? Eu prefiro utilizar o PL médio conforme a maioria dos livros de análise fundamentalista, tá? E aí, conforme esse cálculo, o ROI aqui, ó, nesse momento é de 10,73%, tá? No TTM, ou seja, melhorou bem, mas perceba que 2023 e 2022 era abaixo de 6%, tá? Nesse momento deu uma melhorada e antes era pior, e isso daqui tá abaixo do que alguns bancos que eu costumo analisar aqui, tá? Então tem uma boa rentabilidade, mas especialmente considera que o cenário desafiador do setor bancário, que acaba deixando esse ROI um pouco menor, tá? O spread médio dele aqui é de quase 31%, então mostrando um spread competitivo, mostrando uma boa diferença entre o custo de captação do dinheiro que a gente falou anteriormente, comparado com a rentabilidade da sua operação. Porque pensa o seguinte, o banco ele pega esse dinheiro, então ele tem um custo de captação, tá? Então ele vai pagar uma taxa para poder receber aquele dinheiro, para valer a pena, vamos dizer assim, as pessoas emprestarem o dinheiro ou deixar o dinheiro lá depositado. E aí ele vai pegar e produzir, fazer a carteira de empréstimos, tudo que o banco tem que fazer. E aí ele vai ter aquela rentabilidade. Então a diferença do que ele ganhou para o quanto que ele pagou é chamado de spread médio, tá? Então basicamente é isso. Já a margem líquida, aí que está o problema. Então aqui se a gente for ver, ó, segundo meus cálculos, é de 4,8% nesse momento. Deu uma melhorada porque em 2023 era de 2,3%,
2022 3,1 e 2021 4,9. Então quase próximo ao que está agora no TTM. Então é uma margem de moderada para baixo, mais em linha que o perfil de instituição voltada a nichos como crédito de consignado, que é o principal foco aqui do banco, tá? É essa parte de consignado que a gente vai ver daqui a pouco no resumo de ITR e no resumo de call de resultados. Houve aqui uma queda significativa da margem financeira bruta de 2021 para 2022, sugerindo que o banco está enfrentando aqui redução nos seus spreads, tá? E aumento da despesa financeira. Teve uma leve recuperação aqui no TTM, então passou para 32,58% aqui, ó, e pode indicar ajustes operacionais ou mudança na carteira de crédito. Agora na parte de remoque aqui, que é o retorno da operação de crédito aqui, basicamente mantém uma boa rentabilidade, deve estar repassando aqui aumento desses custos que a gente falou anteriormente, devido ao aumento da taxa Selic, para o cliente dele, né? Então deixando aqui um bom retorno sobre a operação de crédito. Na parte de lucratividade, tem maior eficiência na alocação de ativos, principalmente nas operações de crédito, melhoria na qualidade da carteira de crédito ou maior foco em ativos de maior rentabilidade. Então, baseado no que a gente está vendo aqui da parte de lucratividade. Agora, outra coisa que também que eu fiz o cálculo, porque tem o cálculo do índice de eficiência da própria empresa. Eles geralmente fazem esses cálculos, mas eu faço também o meu baseado no que os livros de análise fundamentalistas trazem, para a gente ter ali uma referência quando a gente for comparar com outros bancos. Nesse momento, o índice de referência é de 44,29%, tá? Então é um excelente nível de eficiência operacional, indicando que o banco gasta menos da metade das receitas geradas em despesas operacionais. Então, o que acontece? O índice de eficiência tá bom, só que a margem líquida lá no final tá baixa por conta de outras despesas que a gente viu anteriormente. Então, se o banco melhorar aquela parte lá, vai deixar mais margem líquida e aí pode aumentar o preço justo da ação. E aqui está o cálculo de índice de eficiência conforme o banco, tá? Então, conforme os cálculos deles, que eles calculam de uma forma diferente, está em 51,8%. Tá? Cada banco, então, isso aqui é um outro item pelo qual eu falei que é um pouquinho chato a gente fazer análise de bancos, porque cada banco calcula o seu índice de eficiência da forma deles, coloca um balanço patrimonial em DRE da forma que eles querem, então não segue muito bem um padrão rígido igual às outras empresas. Então é um pouquinho chato de a gente ficar fazendo os cálculos, tá? Mas aí tem o índice de eficiência que eu faço o cálculo conforme os livros de análise para a gente ter uma comparação, tá? Em relação a outros bancos, e tem o que eles colocam. O que eles colocam também mostra um índice de eficiência alto, tá? A parte de principais indicadores que eles colocam, tá aí o ROA recorrente, tudo mais aí, se você quiser, tira um print aí também que eles colocam lá. Na parte de inadimplência de carteira, eles estão colocando aí a variação que teve, tá? Conforme o segundo e o terceiro TRI, o índice de Basileia. Vou tirar aqui a câmera para vocês tirarem um print, tá? Se quiser, coloca aí, dá uma olhada aí, para o vídeo e tudo mais. Só que eu vou passar porque os principais indicadores que a gente utiliza em uma análise de banco, a gente colocou anteriormente para a gente tentar entender qual que é o problema das empresas, da empresa no caso, né? Aqui tá os dividendos, juros sobre capital próprio que eles colocaram lá no site do RI, que eu vou utilizar como base, tá? E baseado nisso, conforme a cotação em R$ 3,72 do dia 18, que foi o dia que eu fiz a análise, o dividend yield seria de 8,45. Então, se você está considerando somente o dividendo, não valeria a pena comparado ao que o Tesouro Direto está pagando, tá? Agora, sobre a questão de resultado da empresa que eles falaram na call de resultados. Então,
eles colocaram assim, ó, quinta evolução consecutiva do retorno on equity e no lucro líquido, baseado em que? Melhora na margem, crescimento na produção, geração sustentável de resultados operacionais, controle de custos, administração da inadimplência em um mercado desafiador. Outra coisa que eles colocaram, que as medidas implantadas em 2023 foi redução de custos e ajustes na estrutura corporativa, então troca de 60% da diretoria, revisão da estratégia de crédito e cobrança, descontinuação de negócios não core, como cartões mar aberto e parcerias com varejistas, venda da Granito, adquirente, e BMG Seguros para o Banco Decoval, né? Foco em negócios core e crescimento na originação. Revisão da jornada dos clientes, resultando em maior satisfação e redução de custos. Investimentos em treinamentos e equipes, melhora nos ratings, né, que está aí. Da parte de indicadores financeiros, crescimento do retorno aqui de 2,8% para 10,5% nos 9 meses de 2024. Inadimplência acima de 90 dias teve uma redução de 5,6% para 4,7%. Então teve uma queda das pessoas que não pagaram, né? Capital nível 1, 10,5%, índice de Basileia ali em 14%, margem após custo de crédito, crescimento de 20% em relação ao mesmo período de 2023. Índice de eficiência melhorou, passando ali de 58,3 para 53,2. Resultado operacional 10 vezes maior que o período anterior, tá? A base de clientes, 70%. Aqui que está a parte que eu falei, o foco da empresa, né? 70% possuem produtos de crédito, tá? Crescimento na penetração de seguros e na originação de crédito. Então, mais de 30% em relação a 2023. O uso do consignado, ó, a parte, eles focam muito nisso, na questão de pessoas aposentadas, então isso acaba reduzindo o custo de aquisição de dinheiro, tá? Então eles utilizam isso como meio para aquisição de clientes e aumento da rentabilidade com cross-sell. Satisfação e qualidade, reclamação ao Banco Central teve uma queda aqui de 68% do segundo trimestre de 2024 para o terceiro trimestre de 2024. O NPS, que é uma questão, eu acho que você deve ter recebido já alguma vez, aquelas perguntas, você recomenda essa empresa para alguém e tudo mais, né? O NPS aqui se aproxima de 80, então eles estão falando aqui que está melhorando a satisfação do cliente. Teve a premiação que está aí na tela também. Os pilares estratégicos, eles colocam que o mercado de quase 100 milhões de clientes potenciais, então a questão de aposentados, pensionistas do INSS, funcionários públicos e privados, ou seja, esse é o público principal que eles focam, tá? E isso acaba reduzindo aquele custo, por isso que eu falei que o spread da empresa aqui é melhor. Então, isso acaba sendo até maior a questão de spread em relação a outros bancos, porque o custo aqui é um pouco menor, tá? Canais de atendimentos, tá aí. A carteira de crédito, 70% composta por produto core, consignados e FGTS, cartão benefício, crédito na conta. Teve um crescimento moderado devido à cessão de parte significativa das carteiras originadas. Qualidade do crédito. Teve aqui aquele indicador de inadimplência estável, tá? Reforço nas provisões em preparação para a resolução 4.966. Seguros, crescimento em premiação. Aí tá aí tudo aí a parte de seguros, tá? Agora sobre a parte de guidance. Quais são as perspectivas futuras e estratégias da empresa aqui? Então, foco em eficiência operacional, continuar melhorando o índice de eficiência, investimentos em tecnologia, desenvolvimento de equipes, expansão de produtos e serviços. Crédito consignado será usado como meio para aquisição de clientes e cross-sell, mas não o objetivo final. Crescimento sustentável. O banco pretende expandir de forma controlada, mesmo em ambiente desafiador, e estará preparado para crescer mais rapidamente assim que o cenário econômico melhorar.
tá? Agora a gente vai para as conclusões disso tudo para a gente entender qual é a visão geral baseado nisso, mas antes, você já deixou seu like aí, ativou o sininho das notificações e se inscreveu no canal? Ó, se você não fez isso, faça isso, porque eu sei que se você não fizer, o YouTube não vai te entregar os vídeos aqui do canal, porque não adianta somente você ser inscrito e não ficar interagindo com o vídeo. Atualmente, o YouTube só entrega os vídeos para as pessoas que estão interagindo, estão interessados no conteúdo. E aí, às vezes, eu vou falar de uma empresa aqui que você quer investir e você não sabe nada dela, e aí eu trago aqui uma informação importante para talvez você investir na empresa ou você deixar de investir e deixar de perder dinheiro. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o seu like. Sobre as conclusões, então. Quais são os problemas da empresa? Liquidez da empresa é ruim, o que deixa alto risco da operação, tá? Porque ela está muito focada em jogar seu dinheiro para ali a parte de crédito e deixando pouco para a liquidez. Isso acaba deixando uma boa margem, tá? Então, acaba deixando uma boa margem financeira, melhorando a parte do spread, mas deixa o banco extremamente arriscado. A margem líquida é muito baixa, ao meu ver, devido a despesas altas. Então tem outras despesas ali comendo o lucro lá no final. Então acaba deixando uma margem pequena e um ROI pequeno, tá? Nesse momento tá até razoável, não tá tão pequeno assim, mas reduzido em relação a outros bancos, tá? A parte de pontos positivos, a lucratividade dos ativos e o retorno da parte de crédito, da operação de crédito, mostram estabilidade, indicando que o banco mantém a rentabilidade em suas operações principais. E o spread médio, ao meu ver, nesse momento é positivo, tá? Então, resumindo tudo, a empresa tem pontos positivos, mas devido a essa questão de liquidez estar ruim, ao meu ver, isso torna a operação muito arriscada, tá? E aí eu teria que ver também a questão de valuation, se está no preço, ou se está descontado, ou se está caro. Por isso, eu vou fazer o valuation, então até hoje de noite eu vou liberar lá no grupo do Telegram, então vou deixar o link aí embaixo do grupo, onde eu vou colocar lá o valuation para vocês. Então se você quer ver qual é o preço justo para mim desse banco, entra no link que eu vou deixar aí em destaque e também na primeira mensagem aí fixada aí. Então entra lá e veja o vídeo que eu vou gravar, tá? Além disso, como analista CNPI, preciso avisar que não pretendo monitorar ou atualizar as análises desse ativo aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.